Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aí para gravar-lhes mais um vídeo, desta feita atendendo um pedido de um nobre colega que perguntou-me acerca da Bíblia, qual das Bíblias que eu indicaria ou qual da Bíblia que eu julgo melhor. Bom, primeiro que não existe Bíblia pior, todas são Bíblias, palavra de Deus. Eu entendi que a pergunta do amado irmão era sobre os comentários, sobre as notas de rodapé, os estudos que elas trazem. Bom, eu penso que isso depende muito do departamento que você trabalha ou do foco que você tem. Eu até já comentei nisso no outro vídeo, tá certo? Mas em resposta a esse irmão, sobre a Bíblia que eu leio devocionalmente, na qualidade de cristão, na qualidade de amante das Sagradas Escrituras, não na qualidade de pregador, não como estudante ou como alguém que leciona teologia, mas como alguém que alimenta a sua alma. Eu fiz, há um tempo atrás, eu bolei uma estratégia para que eu pudesse ser um leitor mais assíduo das Sagradas Escrituras. O que foi que eu fiz? Isso é experiência pessoal, né? Eu fiz do seguinte modo. Inclusive já respondendo uma outra questão. Certa feita um pastor amigo meu, colega de bastante tempo, ele perguntou-me, por que você conta poucos testemunhos, ou quase nenhum, nas suas ministrações, nas suas prédicas? Bom, eu sirvo a Deus há 26 para 27 anos, eu levei Jesus para casa, eu gostei muito dele e eu não devolvo ele para ninguém. Quem quiser que vá buscá-lo, ele está aí disponível, porque o meu amado é meu e eu sou dele, ele é o amante da minha alma e por mais que haja pessoas e coisas nessa vida, a vida é bela, a vida é maravilhosa, é uma dádiva, é um presente, foi Deus quem me deu, mas nada nesse mundo há de se comparar com a glória que há de vir. Nada nesse mundo se comparará com aquilo que disse Paulo. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. E eu não tenho dúvida que a maior delícia do céu é a presença do próprio Deus. Dizia Martim Lutero, o céu só é céu porque Deus está lá. Se Deus não estivesse lá, o céu, com todo o seu fulgor, com todo o seu brilho, não teria tanta glória, tanta pujança, né? Não seria tão interessante como de fato ele é. Mas permita-me aqui, quando alguém perguntou-me por que você conta pouco testemunhos. Bom, eu já cuidei de 3 casos de recuperação, eu já pastoreei 4 igrejas ao longo do meu ministério, eu prego a palavra de Deus, né, há pelo menos 18 para 20 anos, quase que todos os finais de semana, ou fins de semana. Então, assim, eu devo ter alguns testemunhos para contar. Porém, eu entendo que nenhum testemunho que eu conte seja maior ou melhor, nunca estará com pé de igualdade o experiencionalismo, jamais terá pé de igualdade com aquilo que é no cânon sagrado, com aquilo que é inspiração plena, né, que é a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que eu contar de um testemunho, por mais verdadeiro que ele seja, ele não tem pé de igualdade, não está na vara de medir, que é isso que significa cânon, né? Não é digno de ser canônico, canonizado. Então, não tem como equiparar. E o tempo já é tão escasso, porque a Bíblia é uma riqueza, né, que pode ser explorada, e por mais que você a explore, você nunca a esgotará, porque é inesgotável. Então, se eu não tenho tempo para explorar tudo aquilo que a Bíblia dá-me, ou me dá, me entrega, como argumentação, como é que eu ainda vou ter tempo para encaixar? Isso aqui é uma crítica? Não, isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é uma filosofia pessoal. Então, essa é a minha resposta. Mas voltando ao assunto aqui, eu fiz, tá, da minha vida, ou fiz uma filosofia de vida como via de regra, que é sempre viver e trazer luz para as minhas conversas, trazer luz para a minha vida, para o meu modo de proceder. Isso é, a minha vida está referendada, pautada na palavra de Deus, ok? Então, uma estratégia que eu bolei e funcionou para mim, não sei se vai funcionar para você. Há um tempo atrás eu adquiria uma Bíblia, né, assim, nesse modelo, física, e eu lia de Gênesis a Apocalipse, e após terminada a leitura da mesma,
haja visto que é uma aquisição, então eu comprava uma outra Bíblia. Então isso, consequentemente, me fez entender que minimamente eu tenho lido a Bíblia e a glória totalmente divina mais de 40 vezes, porque eu sou possuidor de 42 Bíblias físicas, ok? Bíblias essas que mormente eu não as levo para o culto. Eu levo para o culto a minha Bíblia virtual e a minha Bíblia de papel, uma Bíblia bem comum, hoje até uma capa brochura, e outras que eu ali a tenho não são Bíblias de estudo, tá certo? Mas a Bíblia que eu leio devocionalmente, respondendo a primeira pergunta, é essa Bíblia aqui, ó. Graça Diária, ok? Graça Diária Devocional de Max Lucado, ó, fazendo uma propaganda gratuita aí para Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, Graça Diária, ok? Devocional com Max Lucado. Como que essa Bíblia é organizada? Como ela se propõe? Graça Diária. Tá certo? Eu já li 2 vezes inteira por ocasião disso. Todos os dias eu leio a porção do dia, tá? Eu não sei se vai ser fácil aqui, se vocês vão conseguir visualizar bem, e se não, eu até peço escusas. Eita, nós, será que vocês conseguem ver? Não. Aqui, vê se dá. Vamos lá. Isso, eu acredito que dá, né? Tá vendo ali, ó? Dia 8 de agosto. Tá bom? Então essa Bíblia você não deve levá-la para a igreja, penso eu, porque é uma Bíblia que você não vai conseguir localizar. Quando é feita a leitura oficial, indiferentemente da estrutura do seu culto, da liturgia do mesmo, você não vai conseguir encontrar-se. Então essa Bíblia ela é organizada por data e não capítulos e versículos. Por exemplo, dia 8 de agosto, como eu mostrei aqui, ela tem um breve devocional, um breve comentário, normalmente muito pertinente, bastante cirúrgico, que isso é uma característica pessoal desse autor, que eu aprecio muito, Max Lucado. Depois ela é dividida desse modo, ó. Aqui, por exemplo, Jó, tá certo? Opa, vamos lá. Jó capítulo 7, tá vendo ali? Ó, Jó capítulo 7, versículo 1 até Jó capítulo 8, verso 22. Então, feita a leitura do Antigo Testamento, tá certo? Aqui no livro de Jó, capítulo 7, capítulo 8, até o versículo de número 22, então ela tem uma porção também dos Salmos, ok? E também uma porção dos Provérbios. Depois ela tem uma porção do Novo Testamento. Então ela continua aonde ela parou no dia anterior. Então ela é dividida em uma porção do Antigo, uma porção do Salmo, uma porção do Provérbios e uma porção do Novo Testamento. Sendo assim, facilitará a sua compreensão, a sua visão panorâmica da Bíblia, isso é de suma importância. Você poderá pensar, destacar um assunto tratado aqui e, ao mesmo tempo, você compreenderá ele de um modo mais macro. Então, você tem o poder micro, que é muito importante, porque já dizia Martinho Lutero que a Bíblia é uma árvore frondosa e que se você sacudi-la de cada galho, você terá um fruto para alimentar a sua alma. Então é importante, a Bíblia não é um jornal, um DC, né, classificado, não. A Bíblia é a palavra de Deus, você deve degustá-la, você deve lê-la paulatinamente, ela é maravilhosa, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus, a carta de amor revelada a nós outros. Ok? Então, assim, você deve lê-la no sentido micro, você deve lê-la calmamente, sem pressa, com a atenção que ela merece. Mas, ao mesmo tempo, você precisa lê-la no macro, porque senão você vai pegar um texto isolado, um texto fora do seu contexto, e você sabe, todo texto fora do contexto é um pretexto para a formação de mais uma heresia. Tá bom? Então, assim, eu penso que ela tem inúmeras vantagens. Se você perceber, essa minha Bíblia aqui, fisicamente falando, ela é uma Bíblia brochura, não é uma capa luxo, então ela não é tão cara assim, né? Eu não a localizei na Amazon, né? Eu tenho um Kindle, uma conta na Amazon, eu não a localizei no físico, no virtual, tá certo? E no físico eu não a procurei até porque eu já a tenho, ok? Então, assim, eu também tenho, né, lá na minha conta Kindle, fazendo aí uma propaganda gratuita para a Amazon, eu também tenho ali as minhas Bíblias. Entre elas, eu também tenho uma versão que eu a leio desse mesmo modelo.
porém sem comentários. Essa ela não tem comentários, como é o caso aqui do Max Lucado, tá bom? Ela também é organizada. Então, se eu conseguir diariamente, apesar da correria da vida, eu ler fisicamente a porção do dia desta Bíblia, e eu também conseguir ler, né, a porção do dia da Bíblia virtual, como consequência, ao término de cada ano, eu terei lido a Bíblia pelo menos 2 vezes. E isso me tornará mais familiarizado com as Sagradas Letras. Termino com uma frase que não é minha, não sei de quem é, mas acho de suma importância. Uma frase que diz: leia a Bíblia, estude-a para que você se torne sábio. Ame-a para que você se torne verdadeiramente cristão e um cristão autêntico. E, sobretudo, creia nela para que você seja salvo e abençoado. Então, leia e estude para que você se torne sábio. Ela faz bem à tua cabeça, à tua mente, à tua sapiência, ao teu sapiensar, ao teu saber, né? Ame-a devotadamente, porque ela te fará melhor. Pratique-a para que ela te faça melhor. E também creia na mesma, porque ela é recheada de promessas e, sobretudo, a maior de todas, a saber, a vida eterna. Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que esse vídeo tenha te contribuído de algum modo. Volto a repetir, eu tomei essa, mas você vai encontrar outras versões parecidas, tá bom? Tem aqueles que gostam de rabiscar as margens, você tem, por exemplo, a Bíblia Note, você tem tantas outras Bíblias de estudo. Eu posso, quem sabe, num outro tempo, imagina se eu trouxesse todas as Bíblias e tecesse comentários sobre ela. Ficaria mais do que um podcast. Então não teria possibilidade alguma de assim fazer. Mas, assim, ó, eu tenho a Bíblia virtual, estou no carro, esperando alguém, ok? Estou numa fila de banco. Enfim, está aqui, está no bolso. Preciso, está aqui, é urgente, ok? Tenho físicas, logicamente, tenho para estudo. Então, assim, leia a Bíblia, o que você não pode dizer. Você tem Bíblia em áudio, você tem, meu Deus do céu, N possibilidades. Eu posso gravar um outro vídeo, quem sabe, trazendo aqui as Bíblias que eu também a tenho como aplicativo. Existem inúmeras no Play Store, gratuito, pelo menos se você for do Android. Daí o iOS não é a minha praia, eu não sei. Mas você tem ali, né, várias Bíblias. Eu uso atualmente a My Bíblia, que quer dizer minha Bíblia no inglês, tá certo? Tem uma capinha preta com uma cruz na frente. E eu uso a Biblioteca, tá? E uso tantas outras ali, Bíblia Devocional, Bíblia Estudo da Mulher, enfim, eu tenho a Bíblia Hebraica também como aplicativo, como app, além, é claro, daquelas que eu compro via o Kindle, né, ou via minha conta na Amazon, tá bom? Então, Bíblia tem para todos os gostos. O que não pode acontecer é Provérbio 27:7, quando diz que a alma farta pisa favo de mel. O indivíduo que não tem interesse pelas Sagradas Escrituras não tem jeito, meu irmão. Se você não se despertar por ela, não importa quantas Bíblias você a tenha. Para minha tristeza, vou trazer uma informação que eu recebi, que eu não sei até onde é verdadeira, mas a informação que eu tive de uma grande livraria do nosso estado. Ele disse que as Bíblias que mais vendem são aquelas mais belas, as Bíblias mais bonitas, as mais decoradas, sobretudo aquelas com capas assim e acolá. Então, infelizmente, as pessoas ainda estão nesse estado de não procurarem a Bíblia pelo conteúdo que ela apresenta, mas, enfim, como um amuleto da sorte ou como um objeto de decoração para estante. Que Deus te ajude em nome de Jesus. É verdade que ela é a mais sublime, não existe uma biblioteca digna de nota que não tenha a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, mais do que o livro dos livros, ela é o livro dos salvos, ela é o livro de Deus. Então você precisa lê-la, você precisa amá-la em Cristo Jesus, tá bom? Deus te abençoe, desculpa a extensão do áudio. E se você tiver uma dúvida em específico, eu acho que vai ser melhor assim, você pode colocar aí no comentário, né? E a Bíblia X? O máximo que eu poderia dizer é tenho ou não tenho, tá bom? Mas eu tenho bastante Bíblias, como eu disse, eu mudei a estratégia. Antigamente eu tinha essa estratégia, hoje eu não a tenho mais. Então eu já comprei outras Bíblias que eu não a li ainda de capa a capa. Eu a uso como aquilo que eu chamo de livro consulta. Então a Bíblia é o meu livro consulta, tá certo? Existem aqueles livros que são de cabeceira. E mais uma vez, a Bíblia cabe em todas essas
modelagens. A Bíblia cabe em todas essas molduras. A Bíblia, de fato, cabe. Se você quiser lê-la como Bíblia para administrar a tua empresa, acredite, ela te dará condições para isso. Ela é um manual. Se você quiser lê-la para que ela melhore tua vida conjugal, teu relacionamento pai-filho, teu relacionamento interpessoal, enfim, diferentemente do que quer que você seja, ou queira, ou deseje, né? Diferentemente do que você opte, a Bíblia está ali e ela com certeza suprirá a sua necessidade e atenderá a sua demanda. Pode ter certeza disso, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Já estendi demais no áudio, não era o propósito da mesma.